Fala, fiel, a pressão está grande no Corinthians e o técnico Ramon Dias pode estar balançando no cargo. Ramon Dias vai ser demitido. O técnico do Corinthians está balançando. E não para por aí, Samir Carvalho também chega com informação quente sobre possíveis técnicos que o Corinthians já está sondando, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo do Timão e bora acompanhar o vídeo. Bom, bora falar do Corinthians. O Corinthians que está eliminado da Libertadores da América. Pela terceira vez na história, o Corinthians é eliminado da Libertadores da América na fase de pré-Libertadores. Foi assim quando o Corinthians foi eliminado para o Tolima da Colômbia, na época do Ronaldo Fenômeno. Foi assim quando o Corinthians foi eliminado para o Guarani do Paraguai. E foi assim quando o Corinthians foi eliminado. É agora quando o Corinthians é eliminado para o Barcelona de Guayaquil. O Carrillo, que sentiu muito a eliminação, foi o melhor jogador em campo, o melhor jogador do Corinthians. Se todos tivessem jogado como o Carrillo, principalmente o Memphis, que não jogou absolutamente nada, o Garro, que não jogou absolutamente nada, a situação teria sido diferente. O Corinthians está jogando no lixo. O dinheiro investido até agora, valeu a pena ter contratado o Memphis? A verdade é que ele tem que ser cobrado, e muito cobrado, nesse momento no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians está na final do Campeonato Paulista e ele não pode se esconder, ele não pode pipocar. Ontem ele pipocou contra o Barcelona de Guayaquil, nos 2 jogos, aliás, contra o Barcelona, ele pipocou, ele não jogou absolutamente nada. Quando se esperava que ele pudesse fazer a diferença dentro de campo, ele não fez absolutamente nada. Ele está fora de forma? Será que ele está fora de forma? O que está acontecendo com o Memphis que não consegue jogar a mesma coisa que jogou no ano passado, né? É claro que não é só o Memphis que não está jogando nada. Ontem, por exemplo, o Garro também jogou muito mal. Não jogou absolutamente nada. Mas o Garro, existe uma explicação. O Garro tá machucado. O Garro tá jogando machucado. Ele tá jogando com uma contusão no joelho. Ele tá jogando no sacrifício, né? Então, ele não está treinando. Ele está sendo poupado nos treinamentos justamente para poder jogar. E tá jogando no sacrifício. Ao contrário do Memphis, que até prova o contrário, está 100% fisicamente. Né? O Memphis está 100% fisicamente. Não tem nada de errado com o Memphis Depay. Então, o que tem de errado com ele é a bola. Ele não tem jogado bola. E ele foi contratado para fazer a diferença dentro de campo no momento em que o Corinthians mais precisa. Está na hora de cobrar o Memphis Depay. Está na hora de cobrá-lo de maneira pesada, né? Ele é o jogador que mais recebe dinheiro no Corinthians. É o maior salário do Corinthians. É o maior astro do Corinthians. É o jogador de renome internacional. Então, ele tem que fazer por onde, tem que fazer a diferença com a camisa corintiana. E eu quero falar agora a respeito do Ramon Dias. O Ramon Dias vai ser demitido? Essa é a pergunta que o torcedor do Corinthians faz. Desde a semana passada, na derrota de 3-0 para o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, o Ramon Dias está sofrendo muita pressão mesmo. E aí é o seguinte, se ele não ganhar o Campeonato Paulista, ele vai ser demitido. Dificilmente ele vai permanecer no Corinthians se ele não ganhar o Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians joga domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque e depois no dia 27, só no dia 27, só depois da data FIFA, também contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Se não ganhar o Campeonato Paulista, se não for campeão paulista, o Ramon Dias vai ser demitido. Ah, mas o Augusto Melo está dizendo que o Ramon Dias tem contrato até o final do ano e vai cumprir o contrato. Isso aí é conversa para boi dormir. É conversinha. Sabe, o Augusto Melo
está sofrendo pressão para demitir o Ramon Dias. E 2 nomes surgem com muita força pelos lados de Parque São Jorge. O nome mais forte é o nome do Tite, Adenor Bach, que é o maior técnico da história do Corinthians. É claro que tem torcedor corintiano, boa parte da torcida do Corinthians está magoada com o Tite por causa da história de que ele disse, né? Ele deu uma entrevista dizendo que não treinaria time nenhum depois da seleção brasileira. Naquele ano, ele não treinaria time nenhum, mas ele acabou indo para o Flamengo. E a torcida do Corinthians ficou magoada com o Tite. Mas isso o Tite tira de letra. É só pedir desculpas à torcida do Corinthians, que certamente a torcida do Corinthians vai perdoar o Tite. O Tite é o maior técnico da história do Corinthians, técnico campeão da Libertadores em 2012 e técnico campeão do mundo também em 2012, além de campeão brasileiro, né? Em 2011, em 2015 também foi campeão brasileiro pelo Corinthians. O Tite super vitorioso, tem uma carreira super vitoriosa, um currículo super vitorioso no comando do Corinthians. O Renato Gaúcho é outro nome que está sendo cotado no Corinthians, né? O nome do Renato Gaúcho, outro nome cotado no Corinthians. Mas o Tite tem nome mais forte. O Renato Gaúcho também está à disposição no mercado, está livre no mercado, né? Liberado no mercado. Nunca trabalhou em São Paulo, mas tem gente da diretoria do Corinthians que gosta do Renato Gaúcho. Então, tem gente da diretoria do Corinthians que gosta do Renato Gaúcho. Então, o Renato também é um nome forte, também é um nome cotado pelos lados de Parque São Jorge. Tite e Renato Gaúcho. Se o Ramon Dias perder o Campeonato Paulista, um dos dois provavelmente será contratado. Quer dizer, eu não sei se o Tite vai aceitar treinar o Corinthians, né? Não sei se o Renato Gaúcho vai aceitar treinar o Corinthians, né? Mas o Corinthians certamente vai atrás de um dos dois técnicos para comandar a equipe corintiana no caso de demissão do Ramon Dias. E a pressão é grande para que o treinador corintiano seja demitido. Vai ter que dar a volta por cima sendo campeão da Libertadores. Faça a sua... Libertadores não, campeão paulista, né? Porque a Libertadores já foi embora. Agora só resta a Sul-Americana. O Corinthians vai ter que disputar a Sul-Americana. A Libertadores, o Corinthians já está eliminado e está na final do Campeonato Paulista. De acordo com o Cereto, o clima nos bastidores do Corinthians não é o dos melhores para Ramon Dias. A diretoria estaria analisando seu trabalho e não descarta mudanças, principalmente após a eliminação na Libertadores e a pressão da torcida. Fiel, será que o Ramon Dias realmente tem culpa ou o problema do Corinthians vai além do treinador? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E enquanto a situação de Ramon Dias está indefinida, o Samir Carvalho revela que o Corinthians já tem nomes na mira para um possível substituto. Eu trouxe a informação que se perder o Paulista, ele cai. Acho que você ouviu tudo que eu falei, né, de Paulo. Se o Augusto não manda embora antes, porque ele vai ter que assumir toda a responsabilidade caso aconteça alguma coisa na final, né, que a gente não espere, né, ou espere, não sei. O que você acha da situação? O que você faria hoje, você, presidente Luiz de Paula? Eu manteria o Ramon Dias hoje, porque hoje é quinta, sexta, sábado, 3 dias de uma decisão. Eu manteria no cargo, não tem como, eu acho um absurdo tirá-lo agora, jogaria e na sequência, eu sinceramente, cara, eu ainda refletiria dependendo do resultado de domingo. Eu, Samir, não gosto mais, eu passei de uma fase de colocar a culpa só nas costas de treinador. Eu de Paula, parei com isso. Porque passaram inúmeros treinadores do Corinthians e só o Vitor Pereira que fez o Corinthians jogar bola. Você goste ou não do Vitor Pereira.
Ele foi o único que fez o Corinthians jogar bola. Em relação ao você Ramon que tá Dias, falando. então, você demitiria ou não, De Paula? Olha, o Ramon Dias só sobrevive no Corinthians porque não tem opção de treinador. Não tem. Os caras estão inventando treinadores aí agora. Os caras trazem uns portugueses lá que ninguém nunca ouviu falar. Trazem não sei o que nem sabe? O Primavera de Indaiatuba tem um técnico português, se eu não me engano, cara. Eu narrei um jogo do Primavera. Eu não sei, Portugal, ninguém sabe quem é. Entendeu? Então por que não tem... Ô, Samir, nós estamos numa escassez de treinadores. Ô, De Paula, você falou aí que o Ramon só não cai, né? Porque não tem outro técnico. Pois é, não tem. Deixa eu já trazer a informação, você já comenta também. Hoje, os dois treinadores preferidos no Corinthians para substituir o Ramon Dias, caso ele caia, se chamam Tite e Renato Gaúcho. O Tite, inclusive, já houve um contato, né, para saber, e aí, né? Tá sumido? Aquele contatinho para saber, né? E aí, sumido? Quanto tempo, né? É o oi sumido. Oi sumido. Por onde anda, né? Aquela coisa. Então, assim, o Tite é o nome do Augusto Melo. Ele quer muito Tite, o Augusto. E o Renato Gaúcho, ele é o nome... Eu não vou citar o nome dele, porque a experiência, 20 anos de carreira, já me ensinou a jogar o jogo. Esse daí pode me desmentir, então eu não vou falar. Mas é uma pessoa de alta confiança do Augusto, que ouso dizer que o Augusto nem toma as decisões sem falar com ele. Esse camarada, ele gosta do Renato Gaúcho. Vamos falar que ele é obcecado pelo Renato. Inclusive, antes do Corinthians acertar com o Ramon Dias, o Renato Gaúcho teve negociações avançadíssimas com o Corinthians. E digo mais, hein? Só não foi técnico do Corinthians antes do Renato, do Ramon, porque não quis. Por quê? Porque quando ele foi falar com o presidente do Grêmio, da proposta que ele tinha em mãos do Corinthians, ele citou ao presidente do Grêmio, falou, a proposta é essa, eu estou pensando em ir. O presidente do Grêmio, que acho que eles têm uma relação boa, falou assim para ele, você é louco? Você quer acabar com a sua história aqui? Você vai deixar o Grêmio cair para a Série B e vai embora? Você quer acabar com a sua história aqui? E ele ouviu o conselho do presidente do Grêmio e aí, né, recuou novamente e não aceitou a proposta do Corinthians. Agora, vamos lá. Os dois nomes preferidos do Corinthians no mercado, um do Augusto, um do braço direito do Augusto, são dois desempregados hoje. Tite do Augusto, Renato desse camarada aí. O Tite pode recusar, a cabeça do Tite é indecifrável, ninguém sabe o que pode acontecer. Então aí sobraria o Renato. Eu queria que você falasse desses dois nomes, De Paula. Já quero te adiantar que eu não traria nenhum dos dois. Estou com você. Não traria nenhum dos dois, mas se falasse, De Paula, você não tem opção nenhuma, é um ou outro, quem você escolheria? Tite. Mas assim, se tivesse que optar por um ou por outro. Mas eu não traria nenhum dos dois. Você ficaria com o Ramon ou traria Tite ou Renato? Se tivesse que escolher entre os três. Depende do que ele fizer no Paulista. Se ele cair no Paulista, você tá falando? Não. Hoje, vai. Hoje, agora, eu ainda fico com o Ramon Dias. Hoje. Você não traria o Tite para dar um treino na sexta e no sábado para jogar a final no domingo? Não. Sinceramente, não. Eu vou dizer, o Tite, eu tenho uma opinião, eu não vou mudar a minha opinião. O Tite, eu acho que ele tá em franca decadência. E eu tenho aquela tese que eu defendo aqui desde o café da madrugada, que é a seguinte: Corinthians não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. O pessoal tá perguntando se eu indicaria um nome. Eu acho que o Corinthians tem que apostar em um nome novo no mercado, tipo o que o Botafogo fez. O Botafogo trouxe o Arthur Jorge, foi um tiro certeiro, porque não era certeza de título. O Botafogo também não tinha esse timaço para ser campeão. Poderia perder o título para o Flamengo, para o Palmeiras, mas o Arthur Jorge fez um baita trabalho. É a prova que a gente também tem que parar de ser a mulher de Ló. Né? Na Bíblia fala da mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Então, 3 mil. O Corinthians, a gente comenta isso há 3 anos aqui no canal, né, De Paula? O Corinthians, ele fica só olhando para trás. É o William, é Renato Augusto, é Fábio Santos, é Gil, é Romero, é Mano, é Carilho. Paulinho. É Tite.
Romarinho. Só olha para trás. Só olha para trás. Então você tem que pensar em algo novo. Então, por exemplo, eu traria até o Milito, que, né, ele chegou em 2 finais no Atlético Mineiro e perdeu as 2. As pessoas acham que o cara não presta por causa disso. Não. O cara chegou em 2 finais, passou por muita gente para chegar ali. E final, meu amigo, ele não pegou qualquer um, não, velho. O cara pegou o Flamengo, qual foi a outra? Depois vocês me recordem. Não sei qual foi a outra, mas foram 2 times difíceis, cara. Tudo podia acontecer. Então, acho que foi o Flamengo, o outro agora não lembro. O pessoal vai lembrar aí. Até o Milito, que é um cara novo, nova geração. Um cara parecido com o Arthur Jorge. Você tem que arriscar no mercado. Flamengo e Botafogo, né? Simplesmente o campeão brasileiro e o Flamengo, que a gente sabe que, né, tem bala na agulha. Então, assim, cara, por que não o Milito, né? Por que não... Agora, se for para trazer um medalhão, traz o Sampaoli, que põe tudo para quebrar. Que aí o Sampaoli não vai fechar com o Fabinho, não vai fechar com o Augusto, não vai fechar com o Memphis. O Ramon Dias tem medo de colocar o Memphis Depay no banco. O Ramon Dias tem medo de substituir o Memphis. Já contei um bastidor aqui, Corinthians e Criciúma, né? Isso as minhas fontes me contaram. Tem jogador que me contou que o Memphis foi emburrado para o ônibus sozinho, porque foi substituído, não falou. E aí o Ramon e o Emiliano foram lá puxar o saco dele de entrar no ônibus. Aí tiver todo mundo esperar os 3 dentro do ônibus numa reuniãozinha. Eu sei das coisas no Corinthians, amigo. Eu sei das coisas. Podem reclamar do cafezinho, mas eles sabem. Entendeu? Aí descem os 2, depois entra todo mundo no ônibus. Porque foram lá, certamente quase pedir desculpas pro cara por ter tirado o cara. E aí, é só vocês repararem depois, contra o Criciúma, nunca mais ele tinha sido substituído. Foi ser substituído esse ano aí, depois que tinha ido bem, jogou bem no finalzinho, tiraram ele, o jogo já estava ganho. Porque se ele jogando mal, os caras não tiram, porque eles têm medo, de Paula, daquele chilique em público, que vai tirar toda a autoridade do cara, né? Que é aquela coisa, eles não tiram. Então a gente precisa de um técnico que tenha autoridade. Sarmi Carvalho informou que a diretoria do Corinthians já começou a analisar alternativas caso precise trocar de técnico. Alguns nomes foram especulados nos bastidores, mas ainda há um clima de incerteza no clube. Fiel, quem vocês gostariam de ver no comando do Corinthians se Ramon Dias saísse? Será que precisamos mesmo trocar de técnico ou dar mais tempo para ele? Agora trago minha análise sobre toda essa situação e o que esperar do Corinthians nos próximos dias. Fala corintiana da gente fina do canal, vamos aí continuar as informações do Corinthians e para falar para vocês que o Memphis foi convocado para a seleção holandesa. Também a gente vai falar um pouquinho aí que domingo é guerra e os jogadores do Corinthians parece que entendem essa situação e a gente vai falar um pouquinho disso, uma matéria interessante aí da jogada 10 e também matéria da Gazeta aí falando do Memphis que volta a ser convocado à seleção holandesa depois de um tempo, já que ele não era convocado, né? Depois de 8 meses ausente, o atacante Memphis Depay do Corinthians voltará a defender a Holanda. Nessa sexta-feira, o técnico Ronald Koeman anunciou a convocação do holandês para as quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha nos dias 20 e 23 de março. A última vez que o Memphis havia defendido a Holanda tinha sido no dia 10 de junho de 2024, quando a Laranja Mecânica foi eliminada na Eurocopa para a Inglaterra após perder por 2-1 na semifinal. Nesse jogo, o Depay foi titular, mas saiu lesionado ainda na primeira etapa. Desde então, o Memphis passou cerca de um mês sem clube até acertar com o Corinthians. No timão, o holandês sempre deixou claro que retornar à sua seleção era um objetivo e agora foi cumprido. Então, o nosso querido Memphis aí convocado para os jogos da Liga das Nações, né? E o último jogo é no dia 23, não vai atrapalhar, que o Corinthians joga dia 27, o último jogo contra o rival pelo Campeonato Paulista, então o Memphis vai voltar a tempo, sem problema nenhum. A gente espera que corra tudo bem aí para que os jogadores aí, aqui 2 dos jogadores também na foto, o Martínez, que já foi convocado, o Félix Torres, que deve ser convocado também, vem jogando muita bola. Sempre elogiei o Félix Torres aqui, eu acho que vale a pena lembrar, ele quando chegou muito bem e dava para ver que era um zagueiro interessante, questão de adaptação e tudo mais. Eu falei também aqui no começo do ano que esperava bem mais dele esse ano e parece que o equatoriano aí tá fazendo por onde, é um bom zagueiro sim, tá? Falando agora do jogo de domingo, para a gente encerrar aqui esse vídeo da manhã com as informações do Corinthians, acho que é importante passar para vocês essa situação do Memphis, que também foi convocado, né,
Agora a gente vem tendo aí bastante jogadores do elenco convocado. Eu acho importante, né? Ressalta que o elenco tem bons jogadores, mas enfim, no domingo agora, antes disso tudo, antes da data FIFA, antes dos jogadores irem defender as suas seleções, tem um jogaço de bola, que é Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Corinthians aí amargando quase 6 anos aí sem ganhar um título, pode quebrar essa sequência agora, tem tudo para quebrar essa sequência agora, pela campanha que fez, decidindo na arena, com a torcida do lado. Hugo Souza, né, que deu declaração e falou, né, domingo é guerra contra o nosso maior rival, é uma final, a gente quer voltar a botar o Corinthians de novo num cenário de ser campeão, vamos lutar até o final para dar essa alegria ao torcedor. Minha fala ao elenco foi de muito orgulho do grupo, do que fizemos em campo, da nossa luta, do que tivemos em campo, entrega não faltou, mas que não podemos deixar isso nos abalar. Domingo tem uma final, é uma guerra e queremos muito ser campeões, disse o Hugo Souza. Eu acho que assim, galera, o grupo ele tá bem fechado nesse sentido. A gente tem algumas situações técnicas que acontecem, como aquele revés do primeiro jogo contra o Barcelona, que não era para ter sido daquele jeito o jogo como foi. O Corinthians jogou mal demais, não sei se um sapato alto, essa autodependência da arena e da torcida, enfim. Mas me parece um elenco muito focado para ganhar títulos esse ano, e eu confio muito que isso vai acontecer já a partir de agora do Paulista. Como eu já falei antes aqui também para vocês, a preocupação é esse primeiro jogo. Eu acho que tem que tomar cuidado para poder sair de lá com um resultado positivo, para poder jogar o segundo jogo mais sossegado. E eu acho que o Corinthians tem condições de ir lá e ganhar do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, sem problema nenhum. É só jogar o mesmo futebol que jogou na última partida, que ele vai lá e vai bater de frente com o rival e tem todas as chances de sair de lá até com a vitória. Agora, se jogar como jogou o primeiro jogo contra o Barcelona, aí lascou. Aí a gente vai ter que aguardar para ver essa situação. Bom, tá posto aí a situação do técnico do Corinthians. Já discuti com vocês isso aqui também, já dei minha opinião. Enfim, vamos acompanhar aí o que tiver de notícia do dia do Corinthians hoje. Mais tarde a gente tá de volta lá para as 6h30, 7 horas. A gente tá de volta aí para trazer as informações do dia do Corinthians. Vamos ver o que vai rolar aí durante o dia de informação importante. Até rodeando essa final de campeonato que tá para chegar aí já no domingo, né? Hoje sexta-feira. Então a gente vai falar muito desse assunto ainda também por aqui no canal. Vamos ver as outras novidades aí que tem de informação de bastidor e tudo mais do Coringão pra gente passar pra vocês mais tarde, beleza? Então mais tarde eu tô de volta, valeu e vai Corinthians. Fiel, a situação tá pegando fogo, o Ramon Dias corre risco, o Corinthians já busca um novo técnico e o que você acha que precisa ser feito? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar todas as novidades do Timão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!